Neste ano, eu e o seminarista Paulo, que estamos encarregados da ministração da palavra a vocês, nós resolvemos trabalhar a autoidentidade de Jesus. Como é que Jesus ele apresenta a si mesmo? Há muitos que dizem que a Igreja de Jesus Cristo criou para ele uma imagem a qual ele jamais quis atribuir a si mesmo. Bom, se é assim, então nós vamos deixar ele falar por si. Nós vamos ouvir a respeito, nas próximas semanas e daqui até o final do ano, nós vamos ouvir a respeito da autoidentidade de Jesus, como ele via a si mesmo. A nossa esperança é que, através dos eu sou de Jesus, nesses pronunciamentos solenes de Cristo a respeito de si mesmo, a sua fé possa ser despertada ou alimentada e você possa ver, através então dessas mensagens, Jesus tal qual ele diz que é. Para nós começarmos, nós vamos falar de Jesus, a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo. E se você não fez ainda, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. João, capítulo 8, verso 12. Nós podemos ler esse texto a uma só voz? João, capítulo 8, verso 12. Vamos ler juntos? Podemos? Você está pronto? Ok, leamos então. De novo, Jesus lhes falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Há 78 anos, encerrava-se a Segunda Guerra Mundial. A guerra, para pôr fim, como se dizia, para pôr fim a todas as guerras. O fim desta guerra é definido pela arma para pôr abaixo todas as armas, a destruição por meio do átomo. Um saldo de 18 milhões de mortos, 6 milhões deles judeus no Holocausto. Com a queda do eixo, Alemanha, Itália, Japão, havia toda uma expectativa de melhores relacionamentos entre as nações e a solução de conflitos, por meio da diplomacia, num novo arranjo entre os países representados pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Essa era a esperança. Mas a revolução prometida não alcançava apenas sociedades inteiras, mas também o indivíduo. A contracultura da década de 60, toda aquela onda dos hippies, prometia a liberação definitiva do homem com o fim dos tabus sexuais e a expansão da consciência pelo uso das drogas. Timothy Leary, o guru máximo, talvez, da contracultura, prometia um ser humano melhor, mais pacífico consigo mesmo e com o mundo, pela abertura das portas da percepção, especialmente a porta do LSD. Multiplicação de ciências, ideologias, uma espiritualidade que não se deixa morrer, mas agora mais voltada para o Oriente, livre das amarras do dogma, em que cada um pode decidir o seu caminho religioso a seguir segundo o seu gosto, segundo as suas concepções. Mas, atualmente, nos nossos dias, a sentença de morte da verdade absoluta. Se é bom para você, se te faz bem, se te satisfaz, então é algo verdadeiro. A verdade é medida a partir da experiência. Poucos têm coragem de admitir a sua adesão a uma fé satanista, mas o grande mandamento da religião do tinhoso, faça o que tu queres, e há de ser tudo da lei, parece ter se tornado a regra geral, inclusive no meio de muitos dos cristãos. Bem, mas com todo esse suposto avanço sobre o qual nós falamos até agora, o que é o mundo de hoje? O que é o mundo de hoje? Pessoas mais saudáveis? Física, moral, espiritualmente? Há mais amor? Existe mais graça, mais fraternidade entre os indivíduos e entre os povos? Não é preciso você ir tão longe. Tente dirigir no trânsito de São Paulo para constatar que o amor se esfriou no coração de muitos há muito tempo. Todos os dias nos chegam notícias, meus irmãos, de massacres, de violência, de abusos contra crianças, guerras na Ucrânia, guerra em Israel, o maior sofrimento entre a população civil. Tim Keller, ao pregar sobre esse mesmo texto que nós estamos meditando hoje, diz com acerto que nós estamos tateando em meio a trevas e nós nem mesmo nos damos conta disso. Nós reconhecemos o problema,
Nós sofremos com os problemas desse mundo todos os dias e nós não conseguimos atinar com qualquer solução possível que resolva os problemas da humanidade, os problemas do nosso mundo e até mesmo os nossos problemas pessoais. Nós nem mesmo percebemos que as trevas, elas não apenas estão nos cercando, mas elas estão dentro de nós. Na nossa falta de senso de direção, na nossa falta de valores, na nossa falta de fundamentos sólidos sobre os quais eu e você possamos edificar a nossa vida, a nossa família, o mundo em que nós vivemos. Nós estamos no escuro, meus irmãos. Nós estamos no escuro e nós não conseguimos encontrar o interruptor. Eis que Jesus surge em meio a esse mundo de trevas. Jesus não diz nessa passagem ter a luz. Jesus não diz nessa passagem que ele veio trazer a luz. Mas ele diz que ele é a luz. Eu sou a luz do mundo. Mas o que é que Jesus quer dizer com este primeiro eu sou que nós colocamos hoje sob análise? Nesse verso, então, de hoje, nós aprendemos sobre a necessidade da luz, a luz de que nós necessitamos e quem são os iluminados por ela. Nossa necessidade da luz, qual a luz de que nós necessitamos e quem são aqueles que são os iluminados por ela. Vamos ver primeiro a necessidade que nós temos de luz. Jesus, no final do versículo, dizendo que aquele que o segue não andará nas trevas. A Bíblia, meus irmãos, desde o seu primeiro versículo, faz uma separação entre luz e trevas. E não há grande necessidade aqui de eu elaborar com vocês o significado de trevas, o conceito do que venham a ser trevas. O desafio maior, a meu ver, é nós entendermos e aceitarmos o fato de que todos nós, eu e você, em maior ou menor medida, nós somos afetados pela escuridão. O primeiro ato criador de Deus, se você se lembra, é justamente separar luz e trevas. Ao fazer isso, Deus não está apenas criando condições ou um elemento essencial à vida, à luz, mas Ele está dando início a um processo, se nós observarmos bem Gênesis 1, Ele está dando início a um processo de trazer ordem ao caos. A luz é algo que traz ordem ao caos. Você deve se lembrar da descrição. A terra era sem forma, vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. A existência da luz, meus irmãos, é a existência da ordem. A ordem sem a qual a vida e a história da humanidade seriam absolutamente impossíveis. Mas, ainda que Deus faça essa separação e coloque ordem na bagunça primeira do universo, o homem, algum tempo depois, parte dessa criação, se oferece novamente ao domínio das trevas. A ordem inicial, você deve se lembrar, ela é corrompida pelo pecado, e eu e você somos lançados, então, no caos, na bagunça de uma existência separada de Deus. Se não existisse algo chamado de graça comum, a ação benéfica, benevolente de Deus sobre todos os homens, não fosse essa ação preservadora da graça comum, eu e você estaríamos à beira do caos primitivo mais uma vez. Só existe alguma ordem nesse mundo porque Deus o preserva como tal. Isso não significa, entretanto, que a confusão e a desordem não tenham efeitos, mesmo com Deus preservando todas as coisas. Nós já mencionamos muitos desses efeitos do caos na nossa introdução. Nesse sentido, a Escritura, meus irmãos, define as trevas como o domínio do mal, como a representação de toda a ordem que se opõe a Deus. A cegueira do homem diante da verdade, da bondade, da justiça divinas. Deus, meus irmãos, é a fonte desses valores. E a ausência desses valores é aquilo que a Bíblia chama de trevas. É o domínio do diabo, frequentemente chamado até mesmo na cultura de o Senhor das trevas. Satanás, desde o princípio, se encarregou de obscurecer a glória e o ser de Deus, seduzindo, enganando Adão e Eva com mentiras a respeito da bondade e do propósito de Deus. O intuito do diabo é cegar o homem para a luz da glória de Deus.
A expressão andar em trevas que João usa aqui, e que é bastante típica no Novo Testamento, principalmente na literatura de João, 1ª, 2ª, 3ª João, Apocalipse, esse tema, andar em trevas, é muito frequente nos escritos de João, representa a vida do homem separada de Deus. Estar em trevas significa andar no escuro, é buscar um caminho seguro, mas esse caminho não é firme. O caminho das trevas é um caminho instável, cheio de obstáculos, e leva à perdição eterna. Nos escritos de João, essa ideia é ainda mais desenvolvida. Registrando as palavras de Jesus, ele diz que andar em trevas é andar em desorientação. Ainda por um pouco a luz está com vocês, andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. De Jesus, andar em trevas é andar desorientado. Quem anda em trevas para Jesus não é apenas, preste bem atenção nisso, quem anda em trevas para Jesus não é apenas alguém que está desorientado. Se fosse assim, qualquer tipo de orientação, de qualquer natureza, poderia resolver o problema. Faça isso, faça aquilo. Mas o problema do homem é muito mais profundo. A resposta correta e mais profunda do que significa estar em trevas está em João 12:46, quando Jesus diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Isso significa para nós que a solução para as trevas em que nós vivemos não passa por aprimorar o ser humano. Não é simplesmente você ensinar ao homem um caminho melhor. As trevas, meus irmãos, na Escritura, são um estado permanente. A menos que alguém com mais poder nos liberte da escuridão em que nós estamos presos. É preciso alguém que acenda o interruptor. Ou nós jamais sairíamos das trevas, porque nós estamos cativos delas. Eu me lembro quando meu pai me levava ao cinema para ver o filme dos Trapalhões. Sempre que saía o filme dos Trapalhões, ele me levava. As salas eram bem mais escuras do que elas são hoje em dia, e você se sentia inseguro em descer as escadas dos grandes cinemas do centro, que já não existem mais, infelizmente, cinemas como Comodoro, Ipiranga, Marabá. Tudo se resolvia com uma figura que hoje já está aposentada, o Lanterninha. Hoje já não existe mais Lanterninha. Vocês nem sabem o que é isso, né, crianças? O Lanterninha. Quando este profissional chegava no nosso auxílio, ele via que você estava perdido ali, com medo de descer as escadas, tudo ficava bem. O caminho era bem mais seguro. Canelas eram poupadas de hematomas e os dedos mindinhos, vítimas constantes dos tropeções, eles sobreviviam intactos. Porque havia alguém que te acendia a luz, que te mostrava o caminho a seguir. É assim a ação divina no nosso favor. A menos que alguém acendesse a luz que rompe as trevas, nós também andaríamos por aí, tropeçando, caindo e nos ferindo. Você precisa de luz. E o primeiro passo para você não andar em trevas é reconhecer que as trevas são uma realidade, tanto externa quanto interna. Você precisa reconhecer externamente que o mundo está sob influência maligna e que ele tenta a todo custo nos cegar para a verdade. Internamente, nós vivemos em desorientação quanto ao propósito da vida. Isso resulta em coisas como ansiedade, depressão e toda uma série de culpas. Tudo isso é parte da obra das trevas em nós. Mas também implica em você ter uma disposição em abandonar as obras das trevas. João diz que Jesus veio como a luz, mas os homens a rejeitaram porque as suas obras eram feitas nas trevas, porque essas obras eram obras más. Você precisa entender que você precisa abandonar as obras das trevas. Necessitar da luz é estar disposto a trazer o seu pecado à tona, à luz. Mesmo que este trazer o seu pecado à luz para ser confessado, ele seja apenas diante de Deus. Não estou dizendo para você trazer diante de outras pessoas ou da igreja, a menos que isso seja necessário.
mas que o seu pecado seja trazido diante de Deus e você reconheça: Senhor, eu preciso da tua luz nesta área da minha vida, porque esta área da minha vida é uma área nebulosa, escura. Ela precisa da sua luz. A disciplina divina, às vezes, ela é bastante dolorosa, a gente reconhece, mas certamente ela produz vida, e vida em abundância. Mas João assegura, e esse é um detalhe de esperança aqui, em relação à nossa necessidade das trevas. João nos assegura que as trevas já estão se dissipando. É o que ele diz no capítulo 2 da sua primeira carta. Por outro lado, o que lhes escreve é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas já vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Sim, meus irmãos, as trevas desse mundo e as nossas trevas já estão se dissipando, porque a verdadeira luz já brilha. Que luz é essa? Qual é a verdadeira luz que você necessita? A luz de que nós necessitamos. Diz Jesus: eu sou a luz do mundo. Para que eu e você possamos compreender o que Jesus quer dizer ao apontar para si mesmo como a luz do mundo, é preciso nós retomarmos o contexto dessa passagem. Repare que o nosso versículo aqui hoje começa com a expressão de novo. Você vê no início do versículo aí, pelo menos você que está na Nova Almeida, de novo. Isso quer dizer que Jesus está retomando uma linha de pensamento anterior, algo que foi interrompido pela narrativa do texto. Vá correndo os olhos, você que está com essa Bíblia aberta ainda aí, vá correndo os olhos para as passagens anteriores, ok? Nós vamos subindo agora. A passagem que vai aí dos versos 1 a 11 do capítulo 8 é a famosa história da mulher adúltera. É a famosa história da mulher adúltera. Jesus diz algumas coisas aqui, mas qual é o problema? A maioria dos intérpretes entende que esta passagem não fazia parte do texto original de João, já que ela não aparece nos manuscritos mais antigos. Suba um pouco mais. Capítulo 7, versos 45 a 52, nós temos uma descrição das palavras, da reação das autoridades de Israel em relação a Jesus. Mesmo capítulo, versos 40 a 43, e nós temos a reação agora do povo a Jesus. Então nós chegamos nos versos 37 a 39, em que Jesus fala para nós a respeito do seu poder de fazer fluir de nós rios de água viva de quem vier a ele pela fé. Isso porque ele está profetizando a respeito da vinda do Espírito Santo, né? Do derramamento do Espírito. O que nos interessa é o início do verso 37, em que nós lemos: no último dia, o grande dia da festa. Aí a gente vai ter palavras de Jesus, né? Essa festa, como nós lemos nos versos 2 e 10 do capítulo 7, aí, que você pode acompanhar na sua Bíblia, é a festa dos tabernáculos. Jesus está em Jerusalém para a festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Era um festival, uma festa, que lembrava dos anos da peregrinação do deserto de Israel, no Êxodo, e como Deus cuidou do seu povo ao longo daqueles 40 anos. Esse era o objetivo da festa dos tabernáculos. E é onde Jesus está quando ele faz essas declarações, tanto a respeito da água viva, quanto a de que ele é a luz do mundo. Agora nós vamos descendo de volta para o nosso texto. Agora você volta para o nosso texto. Fica fácil você entender porque Jesus fala da água viva. Porque Deus saciou o seu povo no deserto. E também porque ele fala a respeito da luz do mundo. Deus, no deserto, você deve se lembrar, manifestava a sua presença, que guiava o povo, o aquecia, o livrava dos perigos e revelava a si mesmo a Israel. Como ele fazia isso? Por meio de um pilar de fogo. Luz. Essas lembranças, meus irmãos, foram rememoradas, por exemplo, por Davi no Salmo 27, quando ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Luz associada à salvação. A lembrança dos grandes atos salvadores de Deus no Êxodo, quando a luz do Senhor se movia salvadoramente em favor do seu povo. A presença do pilar de fogo no deserto, meus irmãos, era um lembrete a Israel de que Deus estava no meio deles e que Deus não estava indiferente aos perigos do caminho. Deus estava agindo salvadoramente em favor do seu povo, libertando o seu povo das trevas da ignorância através da lei, do frio de um mundo sem Deus, dos perigos da morte em sua peregrinação. Deus estava ali para salvar o seu povo, para guiá-lo a um caminho seguro.
É justamente para aí onde Jesus dirige a memória dos seus ouvintes. Jesus, meus irmãos, é a presença viva de Deus no meio do seu povo, vindo para romper com todas as trevas do pecado, vindo para apontar o caminho para Canaã celestial, vindo para dar conhecimento ao seu povo, à igreja, do caráter e da disposição benigna do Pai em favor dele. Esse é Jesus. Em Cristo, meus amados, nós temos a revelação exata do Pai. Jesus não exagera mais tarde quando ele disse que aquele que o vê, aquele que o conhece, vê o Pai, conhece o Pai, reconhece aquele que o enviou. Porque em Jesus nós reconhecemos, meus irmãos, toda a bondade, toda a misericórdia, toda a justiça, toda a graça, todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o poder de Deus. Tudo está em Cristo. A glória do Pai revelada na face de Cristo, como Paulo nos lembra lá em 2 Coríntios. Mas em Cristo Jesus nós temos também uma revelação perfeita de quem nós somos. Jesus não apenas revela quem é o Pai, mas revela também quem eu e você somos. Da nossa fragilidade, porque Ele se fez um de nós. De quem nós éramos antes da mancha do pecado, porque Jesus viveu uma vida de perfeita obediência e de comunhão com o Pai. Em Jesus nós conhecemos toda a nossa malignidade, a consequência da nossa malignidade, porque nós vemos na cruz todo o terror da ira de Deus. Jesus veio como luz para que nós conhecêssemos não apenas o Pai, mas para que nós conhecêssemos também a nós mesmos em toda necessidade e esperança. Você realmente acredita que a psicologia pode explicar o que é o homem? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ouvir as palavras de Cristo e praticá-las é um fundamento seguro de vida, é uma garantia de vida plena, como Ele nos lembra ao final do Sermão do Monte. Quando nós tomamos o seu jugo, a canga da obediência a Ele, nós descobrimos que esse jugo de Jesus Cristo é suave, é leve e nos livra do peso, do cansaço desse mundo. Em Jesus nós descobrimos em toda a sua dimensão o poder das palavras do Salmo 119, o qual nós lemos na nossa liturgia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É em Jesus que nós descobrimos o quanto isso é verdadeiro. Jesus cumpre a perfeição para nós, que somos o seu povo, o que foi profetizado por Isaías no capítulo 9, mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Luz para os que habitavam na região da sombra da morte. O seu povo em Zebulon, o seu povo em Naftali, na Galileia dos gentios. A presença iluminadora, salvadora, confortadora, protetora de todo aquele que pela fé o recebe como Senhor e Salvador, seja judeu, seja grego, seja gentil, seja português, seja brasileiro, seja japonês, seja espanhol, em qualquer lugar, todo aquele que o confia recebe a sua luz e não está mais em trevas. Nesse feriado, agora, de finados, eu e a minha família fomos muito abençoados por um convite para nós passarmos alguns dias na casa de irmãos num sítio em Atibaia. Lugar maravilhoso, pomar com frutas, lago para as crianças pescarem. Até o Samuel pescou uma tilápia. Comida boa, bom papo. Até que na sexta, como aconteceu também aqui, um temporal desabou. Algo rápido, ainda que intenso, mas que nos deixou sem luz por 9 horas. Das 17 horas, final da tarde, até 2 horas da manhã. Nessas ocasiões a gente se vira, não é mesmo? Qualquer luzinha serve. Quando você está no escuro. Lanternas, velas, a luz do celular, até o mostrador do meu relógio eu usei para me guiar. São pequenas luzes que até mostram o que está perto, que até te dão algum senso de direção, mas que não te permitem ver o quadro maior,
que não permite que você veja as pessoas como elas são, que não permite que você veja o seu destino final, que permitem essas pequenas luzes que você veja apenas aquilo que está próximo o suficiente para que você não dê uma topada na quina de um móvel. É o máximo que essas luzes podem fazer. As luzes desse mundo, meus irmãos, da moralidade, da filosofia, da ideologia ou da religião institucionalizada são assim. Pequenas luzes. Pequenas luzes. Elas não são completamente inúteis. Elas têm o seu valor para evitar pequenos tropeços. Mas elas são absolutamente insuficientes, absolutamente incomparáveis diante da luz verdadeira que emana de Cristo. Jesus é a luz de que eu e você necessitamos. É a luz ante a qual todo o brilho deste mundo é trevas. É glória que faz com que nós, como João, caiamos aos seus pés como mortos, tal a dimensão da sua grandeza. Eu oro ao Pai que o seu interruptor se acenda nesta noite. Que você veja a glória do Pai na face de Cristo. Que a luz de que você necessita preencha todo o seu interior e se torne o seu guia e a sua direção. Porque, como João também nos lembra, no prólogo do seu Evangelho, no capítulo 1, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não prevaleceram, as trevas não prevalecem e elas jamais prevalecerão contra a luz. Agostinho definiu com muita precisão as trevas como alguma coisa que não existe. Elas são definidas pela ausência. Há trevas porque não há luz. Se você acende um palito de fósforo no escuro, o ambiente já não é mais de trevas. Se é assim com um objeto tão pequeno, uma luz tão pequena, quanto mais quando a luz que ilumina é a glória daqueles por quem foram criados os luminares dos céus. Que luz, que trevas podem prevalecer. Mas um terceiro e último ponto que eu gostaria de abordar com vocês e que tem a ver de modo especial conosco, aqueles que já recebemos essa luz. É ao mesmo tempo uma promessa consoladora e um desafio. Quem são os iluminados? Porque Jesus aponta aqui. Quem é que recebe essa luz? Quem são os guiados pela luz de Jesus para que não andem em trevas? Observe o texto. Quem me segue? Quem me segue? Essa não é uma promessa universal. Jesus não é a luz para todos os homens indistintamente, porque a maioria o rejeita, a fim de que a sua maldade não seja exposta. A maioria dos homens rejeita essa luz. Estes até mesmo manifestam alguma simpatia pelas ideias, pelos ensinos de Jesus, mas no final, essas pessoas não se deixam guiar por ele. De maneira nenhuma. Para esse, Jesus não passa no muito como um ideal distante do que é um ser humano. Jesus é a luz para os que o seguem, para os que o recebem pela fé como seu Salvador e Senhor, para os que se dispõem a obedecê-lo. Os iluminados, por assim dizer, são aqueles que acolhem Jesus no seu coração e em quem, dia a dia, a sua luz vai manifestando o seu poder expulsório sobre as trevas, sobre as suas trevas. Esses são os iluminados, que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Sim, nós recebemos de Jesus como seus iluminados, direção, proteção, garantia da salvação. É o que nós temos afirmado desde o início dessa mensagem. Isso é apenas um gostinho, meus irmãos. Apesar de tudo isso, de todo esse benefício, tudo isso é apenas um gostinho, um spoiler das realidades ainda maiores que virão. Pois ainda que a luz de Cristo já brilhe em nós, nós ainda estamos no meio de trevas. Você pode brilhar, mas você está no meio de trevas. O mundo tenta a todo tempo sufocar a luz. As nossas fragilidades empanam o brilho da luz de Cristo em nós. As dificuldades da vida tendem até a nos fazer pensar que a luz não existe. Mas isso está prestes a passar. Isso está prestes a passar. Eu não sei quantos de vocês já conheceram pessoas, ou talvez você mesmo que está aqui hoje participando desse culto ou assistindo de casa, pessoas com depressão. Algumas vezes parece para pessoas assim que a luz simplesmente não existe, por mais que elas creiam no Senhor Jesus.
E é nessas horas que você precisa se lembrar: essas trevas estão passando. Isso vai ter fim. Porque o lugar para onde Jesus, o nosso pilar de fogo, está nos guiando é a terra da luz perfeita. As nações, diz Apocalipse 21, as nações andarão mediante a sua luz. Todas as nações, todas, andarão sob a luz. Essa é a descrição de uma nova era em que todos serão iluminados por Ele, inclusive você que ainda não recebeu a luz de Cristo, você que ainda está em trevas. Há espaço para você na comunidade dos iluminados. Esse não é um círculo fechado como pretendiam os gnósticos, para quem provavelmente João escreveu, contra quem João escreveu o seu evangelho. Todos seremos iluminados por Ele e esta comunidade dos iluminados está aberta a você. Um último aspecto sobre os iluminados. Veja o que diz o versículo 9, João 9, 5. Enquanto estou no mundo de Jesus, eu sou a luz do mundo. Isso quer dizer que Jesus deixou de ser a luz depois de deixar esse mundo? É claro que não. Jesus não deixou de ser a luz. Mas até que nós o vejamos novamente, vindo em glória, a luz da sua presença está encoberta aos homens. Isso quer dizer que ela não é hoje visível de forma alguma, entretanto? Será que nós não vemos nada da luz de Cristo hoje? Pois ainda, é óbvio que não, pois ainda que a luz de Cristo não seja ainda visível em toda a sua glória, Cristo deixou aqui, neste mundo, no meio das trevas, como que espelhos. Espelhos, pelos quais o mundo recebe a sua luz, mesmo que essa luz chegue a esse mundo perfeita e embaçada. Que espelhos são esses? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado onde ela ilumina bem todos os que estão em casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós somos iluminados por Cristo para iluminarmos o mundo. Você é iluminado por Cristo para trazer luz a esse mundo. Paulo vai dizer em Filipenses 2,15, que nós somos como luzeiros no mundo, lanternas da glória de Cristo, apontando aos homens o caminho, preservando esse mundo de uma corrupção ainda maior. Como é que você pode fazer isso? Como é que você vive esse seu papel como luzeiro de Cristo, como um espelho que revela a luz de Cristo para esse mundo? Busque ser irrepreensível e puro. Filho de Deus inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta. Um dos grandes desafios da igreja de hoje, meus irmãos, é que ela parece se comportar muito mais como trevas do que como luz. A igreja de hoje é arrogante, desconhece a sua Bíblia, se entregue às mesmas buscas e cobiças de todos os homens. É indiferente ao sofrimento ao seu redor, não cuida dos necessitados, às vezes até do seu próprio meio. Que luz de Cristo você reflete quando as pessoas olham para você e não veem nada diferente do que elas têm em si mesmas. Seja luz no seu testemunho. Pode não parecer à primeira vista, mas este mundo em que nós estamos é um mundo que busca alguma luz. As pessoas buscam alguma luz. E o que nós fazemos, na maioria das vezes, nós escondemos a nossa lamparina debaixo da cama da nossa vida atarefada, debaixo da cama da nossa timidez, debaixo da cama da nossa suposta incapacidade em apontar para Jesus. Fale dele. Mostre o caminho. Você tem o poder de guiar os que estão em trevas até a verdadeira luz. Por que é que nós necessitamos de luz? Porque as trevas nos cercam por dentro e por fora. De que luz nós necessitamos? De Jesus, a luz do mundo, nosso pilar de fogo, a nos guiar na escuridão e no frio. Quem são os iluminados? Todos aqueles que pela fé recebem Jesus como seu Senhor e Salvador e se tornam em pequenas luzes para guiar outros até a verdadeira luz. Oremos então, meus irmãos, para que a luz de Cristo
brilhe em nós e através dele, através de nós. Senhor, nós outrora éramos como aqueles que andavam em trevas, cercados pelo engano, ó Deus, cativos das trevas que haviam em nós. Mas, Senhor, pela Tua misericórdia, Tu fizeste reluzir sobre nós, nós os que cremos, a glória de Cristo Jesus, a luz de Cristo, a fim de que pudéssemos conhecer, ó Deus, tanto a Ti quanto a nós mesmos. Te louvamos por tamanha graça e misericórdia, Senhor, por tanta atenção para conosco. Tu não precisavas, ó Deus, fazer isto. Mas, Senhor, porque Tu és bom, Tu nos deste a conhecer o Senhor Jesus. Dá, Senhor, que outros que ainda não Te conheçam e que ainda necessitam da verdadeira luz possam conhecê-lo. Quem sabe hoje, Senhor, quem sabe através dessa mensagem, quem sabe através da gravação dessa mensagem, ó Senhor, que cruza o tempo, ó Deus, nas redes sociais. E que todos nós, ó Senhor, possamos, como pequenos luzeiros, pequenos espelhos da glória de Cristo, refletir a glória dEle, a luz dEle, para aqueles que ainda estão em trevas. Ajuda-nos, ó Senhor. É a oração que te fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém.